Bom, pessoal, aqui é o professor Bruno e hoje tivemos prova da FUVEST, né? A prova mais temida, mais esperada, mais desejada por vários de vocês. E como agora a FUVEST acabou de liberar o caderno de provas e já liberou o gabarito oficial, então a proposta desse vídeo aqui é a gente comentar essa prova, né? Inclusive comentar o gabarito, ver se tem alguma questão que eu perceba que talvez você tenha sido levado a marcar alguma alternativa que destoe do gabarito oficial, né? E por que que isso acontece, né? Qual é o mecanismo ali da questão. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no site oficial da FUVEST, baixar o caderno de prova, né? Lembrando que eles divulgam todos os cadernos de prova, né? Eu vou usar o caderno V como referência aqui para fazer a correção, tá? Mas lá você tem o caderno da sua prova específica com o gabarito correspondente. Então, entra lá no site da FUVEST e acompanha aí essa resolução, beleza? Além disso, eu vou pedir para você dar o seu like aqui, se inscrever, né? Todos esses procedimentos que é para esse canal aqui chegar para mais gente. E vamos começar aqui a fazer essa resolução, pessoal. Eu vou começar, na verdade, eu vou pegar aqui essas questões 38 e 39 que tinha, né, o poema, pelo seguinte, embora eu perceba que essa questão talvez não seja, talvez exatamente da área de história, tem algumas questões aqui que são importantes, né? Então, olha lá, texto para a questão 38 e 39, o Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mas que a lição da raiz tem por vida a sepultura. Eras sobre eras se movem, no tempo em que as eras vêm. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem, pela visão que a alma tem. E assim, passados os quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro, do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os quatro se vão, para onde vai toda a idade. Quem vem viver de verdade que morreu Dom Sebastião. Bom, então, né, mensagem do Fernando Pessoa, né? E aqui ele faz toda uma questão em torno do que é a vida, né? E ele fala da história de Portugal, né? Então, olha só, aqui, de acordo com o texto, a ideia de felicidade nuclear em outros poemas de mensagem, bom, aqui é uma reflexão meio que de interpretação do texto, né? Mas repara o seguinte, né? Talvez aqui seja uma questão até filosófica, obviamente, né? Na concepção da prova da FUVEST. Ele fala o seguinte, que olha só aqui, ele fala do homem que vive em casa, que não sai, né? Ó, triste de quem é feliz. Ele associa a felicidade, né, a uma tristeza, como se a vida, né, de quem é feliz fosse menos aventureira, fosse menos movida por esses desafios que ele coloca aqui, né? E aí na questão 38, ele fala, ó, de acordo com o texto, a ideia de felicidade, também nuclear em outros poemas de mensagem, alimenta as aspirações humanas. Não, ele fala que é o desconforto que faz isso, né? Compreende-se como superação da morte. Também não, porque até não teria como ele falar disso, né? Não faz sentido. Identifica-se com o destino heróico. Ah, cuidado, viu, pessoal? Muita gente marca, né? Essa ideia de, falou da história de Portugal ali, em algum momento tá falando desse destino heróico de Portugal, porque fala do Dom Sebastião. Mas não, ele tá falando da mediocridade humana, né? Do tipo, o cara que é feliz é um cara que tá ali acomodado, né? Como se essa felicidade fosse um peso. Então, né? E não é a finalidade da existência, né? Porque o poema fala da grandiosidade, do buscar coisas, né? Então, ele associa a ideia de mediocridade. E aí ele fala, né? Reconduz a história de Portugal a partir de uma reinterpretação do texto histórico. Essa aqui já é propriamente uma questão de história, né?
No poema, o tempo é encarnado segundo uma concepção. Bom, o que, que ele fala do tempo, né? Repara o seguinte, ele aqui no final, ele fala das passagens das eras, ó, e olha que interessante, né? Ele fala de Grécia, Roma, cristandade, ou seja, ele fala de momentos históricos de grandeza, né? Os gregos, os romanos ali na antiguidade, a cristandade, né? Seria já uma Europa medieval. E aí, obviamente, né? Ele coloca ali a ideia de Portugal como o sucessor dessa grandiosidade, né? Ó, quatro tempos de ser que sonhou, né? Então, assim, ele fala dessa grandiosidade, desse eternizar essas conquistas, né? E aí fala, né, do Dom Sebastião. Então, ele pega, né, uma ideia bastante heróica, né, bastante exaltada de Portugal. E aí vamos lá. Aqui você já podia pegar pela primeira palavra das alternativas. No poema, o tempo é encarnado segundo uma concepção. Não tem uma coisa épica aqui, então a primeira coisa que viria à nossa cabeça já não tá. Mas olha só, nostálgica. Mas ele não está tendo uma nostalgia, ele não está falando de Portugal no passado. Porque repara que, ó, ele está falando dessa grandiosidade desse construir, né? Materialista, não, porque não é uma questão ali ligada ao marxismo, ligada a uma concepção econômica, mística, em razão do prognóstico de um futuro metafísico. Pode ser essa aqui, né? Biológica, por mérito da aceitação do ciclo natural da existência, mas ele não está falando da existência humana, né? De que vai nascer e vai morrer. Ele está falando de uma existência de grandiosidade. Porque quando ele fala, né, do Dom Sebastião, não é o Dom Sebastião o rei, né? É o momento ali da história de Portugal, da dinastia de Avis, né? E psicológica, em virtude da referência ao substantivo sonho. Não, mas é uma história que de fato aconteceu. Então ele está né, invocando essa ideia, né, da grandiosidade do místico, né, desse futuro que transcende a existência, por exemplo, do rei. Tá? Então é por isso que a alternativa C. Né? Um uso interessante, né, aqui do poema, né? Das questões mais dialogando aqui com filosofia, na verdade. Né? E aqui vamos propriamente às questões de história. Né? Olha só, de novo falando do centenário da independência, né? Uma questão ali que fala de 1922, né? Esse ano é o bicentenário da independência. E aí nós temos o texto que fala lá, ó, a Exposição Internacional do Centenário, 1922, no Rio de Janeiro, constituiu uma versão brasileira grandiosa, embora anacrônica, das exposições do século XIX, destinadas a celebrar o ideal nacional. Interessante, né? Por que anacrônica? Porque as exposições internacionais, elas de fato, elas se popularizaram muito ali na Segunda Revolução Industrial, mas é um evento típico do século XIX mesmo, né? Ela ter sido feita no Brasil em 1922 já é ali um momento em que essas exposições não tem mais o mesmo peso, né? Porque os grandes inventos já eram todos consagrados, né? Não havia mais aquela coisa da Belle Époque, isso aqui já é pós Primeira Guerra Mundial. Então, você tem isso, mas, né, você tem ali a questão do centenário. Para o Brasil era importantíssimo. Né? No cenário internacional, de fato, esse tipo de exposição já tinha perdido o sentido original. Né? Para essa mostra, o México enviou uma importante delegação com farto material de exposição, tendo inclusive construído um pavilhão especial para abrigar seus produtos. José Vasconcelos, né, viveu entre 1881 e 1952, filósofo e intelectual mexicano de maior destaque, chefiou a delegação mexicana. No final da exposição, o México deixou no Rio um Cuauhtémoc carioca olhando para a Baía da Guanabara. Vasconcelos partiu levando uma bagagem de mitos nacionais brasileiros. Tenório Trilo, né, Cuauhtémoc carioca, comemorando o centenário da independência do Brasil e a raça cósmica. Então vamos lá, né? No ano seguinte à celebração do centenário da independência do México, o governo mexicano enviou ao Brasil uma delegação para participar dos festejos do centenário da independência brasileira.
e escolheu para simbolizar seu país a figura de Cuauhtémoc, imperador asteca que morreu na luta da resistência contra os conquistadores espanhóis. Então, olha que interessante, né? O Brasil celebrando o centenário da independência, em que a gente associa diretamente a figura de Dom Pedro I, né, que é uma pessoa ligada à família real portuguesa, e os mexicanos, eles usam como símbolo Cuauhtémoc, que é um asteca, um líder asteca que morreu na luta contra a colonização. Então, olha que interessante, né? A partir do excerto, é correto atestar a seguinte semelhança entre os dois países, né? Então, o que a gente está vendo de semelhança aqui? A defesa da Revolução Mexicana e das ideias de supremacia indígena. Não, o Brasil... Primeiro, vamos lá, né? A Revolução Mexicana é 1910, mas você não tem nenhuma correspondência entre a Revolução Mexicana e o que acontece na política brasileira, então não pode ser. Ideia de supremacia indígena também não, né? O México tem um movimento indígena muito mais popularizado, né, até pela questão étnica da sua população, e no Brasil o indígena ele é bem marginalizado, né, nos movimentos políticos, embora o termo supremacia indígena aqui já seja um problema, né? Nem no México você tem a ideia de uma supremacia indígena. Você tem a ideia de um resgate do acesso à terra, né, de coisas do gênero. O termo supremacia é pesado, né, complicado. Valorização de símbolos nacionais e do conhecimento mútuo na América Latina. Bom, a gente pode pensar a independência do Brasil. Dom Pedro é um símbolo, né, do país, e a valorização do líder asteca também um símbolo dentro do que se entende por nacionalismo mexicano, que por tabela da Revolução Mexicana tem essa valorização do elemento indígena. Então, interessante aqui a alternativa B. C. Reconhecimento da superioridade do passado mexicano associado aos astecas. Não, porque não é uma questão de achar que o passado mexicano é superior ao brasileiro, não é esse tipo de afirmação que o texto faz e nem teria cabimento isso, né? D. Dissolução das identidades nacionais em favor das identidades continentais. Também não, porque você vê no México a valorização de um elemento que é muito próprio de sua cultura. Não é uma identidade pasteurizada continental, não é isso que se propõe aqui. Rivalidade entre os países latino-americanos na forma de celebrar os centenários. Não, não se fala aqui em momento nenhum de algum tipo de divergência ou de disputa, né? Então aqui a alternativa B, né? A valorização de símbolos nacionais, né? No caso do Brasil, a independência associada a Dom Pedro, no caso do México, a memória associada às lideranças indígenas, né? E aí a 41, né, tem uma outra menção aos indígenas, né? Eu quase fui o índio sacana com o meu tio, desses índio que são índio pela metade, ou seja, que nem índio, nem branco, nem cholo, nem negro, nem serrano, nem costeiro, nem camponês, nem equatoriano, nem estrangeiro, nem nada. Índio sacana, claro, índio que está à vista de toda a gente e ninguém vê, que está mesminho nas ruas todos os dias caminhando para lá, para cá, buscando trabalho nas portas de gente rica, de jardineiro, de mensageiro, cuidador de cachorros, saloneiro, caseiro, criador de criança, de toda classe de trabalho, chofer. O Equador está cheio de índio sacana assim, deste tipo de índio que não é nada. Né? Paulo de Carvalho Neto, meu tio Atahualpa. Rio de Janeiro, Salamandra, 1978. Bom, aqui é uma menção, né, à condição do indígena no Equador, né, a questão de que é um componente ali da população, logo, né, ocupa ali empregos, vamos dizer assim, subalternos, né, tem toda essa questão aqui. E aí ele fala o seguinte, ó, a expressão índio sacana presente no texto faz referência a. Então vamos ver. Uma parcela da população indígena caracterizada por sua autonomia e resistência às formas pós-coloniais de dominação.
Bom, mas ele não está falando de nenhum tipo de resistência, né? Ele está falando, ó, de buscar trabalho. Ele tá falando de um índio que não, quando ele fala que não é índio, é que é um índio que não é mais, não tem mais aquele modo de vida tradicional, porque ele está inserido dentro de uma economia, né, urbana, né? Ele está ali numa sociedade que não é a sociedade tradicional, mas ele ao mesmo tempo ele é meio que invisibilizado ali, né? Ele é ele não é nada. É isso que o texto fala, ele está ali. Então não é uma resistência. B. Um grupo social cuja inserção na sociedade equatoriana foi complexa e limitada. Como complexa, né? Complexa porque fica nesse meio termo do que é, do que não é. E limitada em que sentido? No sentido social mesmo da palavra, né? De você ter ali o índio em posições subalternas. Pode ser uma alternativa aqui que não tenha nenhum tipo de dúvida. Vamos ver as outras. É uma etnia que historicamente alcançou emancipação política e social por meio da assimilação da cultura europeia. Mas ele não está falando de autonomia social, porque ele está falando justamente de tentar arrumar ali algum tipo de trabalho meio precário, né? Um conjunto de indivíduos de nacionalidade estrangeira cujos hábitos e costumes contrastavam com os da população local. Não, porque eles são a população local. O que ele quer dizer quando ele fala que não é nem equatoriano? Porque equatoriano é algo que é uma construção que permeia muito a questão, por exemplo, da influência espanhola. Né? Ele não se sente nem indígena nem equatoriano. Por quê? Porque também tem muito aqui a questão da mestiçagem, da cultura miscigenada, né? E um segmento que ganhou visibilidade por ocupar posições sociais de prestígio, não, né? É exatamente o inverso. Então, né, aqui, ó, na 41, sem nenhum tipo de controvérsia, né? O gabarito é mesmo a alternativa B, tá? Então, fala dessa questão, né, da sociedade ali com problemas sociais ligados ali à inserção dos indígenas na sociedade, né? Vamos ver aqui a 42 é o texto que fala da mineração no Brasil, né? Ó, os vadios são o ódio de todas as nações civilizadas e contra eles se tem muitas vezes legislado. Porém, as regras comuns relativas a esse ponto não podem ser aplicáveis ao território de Minas, porque estes vadios que em outra parte seriam prejudiciais ali são úteis. Né? Desembargador Teixeira Coelho, instruções para o governo da Capitania de Minas Gerais, 1780, né? Para variar citado na grande obra da Laura de Mello e Souza, Desclassificados do Ouro, né? Texto que eu uso bastante, né, em sala de aula, todo mundo trabalha esse texto, caí bastante em vestibulares. Agora vamos pensar, o que ele quer dizer com vadios? Bom, vadio, vamos pensar, são pessoas ali talvez sem ocupação definida. Em outras atividades, por exemplo, vamos pensar no ciclo do açúcar, né? Você tem o senhor de engenho, né, os proprietários de escravos, os escravos, os homens livres que se associam ali de alguma forma aos engenhos, né, como agregados normalmente. E aí o vadio seria um elemento inútil nessa situação. Agora, por que o vadio, o dito vadio, né, ali ele é útil? Aí a gente pode pensar no fato dele ser uma mão de obra disponível ali para uma economia que é mais dinâmica, mais diversificada do que a açucareira, né? Então, olha lá. A partir da leitura do excerto que aborda aspectos da sociedade mineira no século XVIII, é correto afirmar que nessa sociedade, tá? A. Os vadios viviam na ociosidade, o que provocava preocupações constantes dos administradores coloniais. Só que isso contraria o que ele fala no final do texto, de que eles teriam algum tipo de utilidade, ou seja, normalmente eles seriam um foco de preocupação, mas naquele contexto eles têm algum tipo de utilidade. Então não pode ser a legislação colonial limitava a circulação dos vadios pela colônia, impedindo-os de ingressar na região das minas.
Bom, mas aí não faz sentido, porque pelo texto ele dá conta de que haviam pessoas na região das Minas Gerais que entrariam, né, nesse rótulo do que comumente se chamaria de vadios. Então não faz sentido, né? C. Os vadios participariam de atividades complementares à mineração, o que justificava a tolerância das autoridades locais. Por quê? Porque aquele vadio, vamos dizer assim, é o cara que não está ali ligado à mineração, mas, por exemplo, ele vai exercer ali uma atividade como tropeiro, ele vai fazer algum tipo de comércio, algum tipo de transporte, algum tipo de prestação de serviço. Ele é uma mão de obra ali disponível para ser acessada quando há necessidade. Né? D. Os contratadores preferiam engajar vadios no trabalho nas minas, gerando revolta dos trabalhadores especializados. Não, os contratadores preferiam, na verdade, usar mão de obra escrava. Né? Quer dizer, você contratava proprietários de escravos que empregavam seus escravos na atividade. Né? Os vadios participavam ativamente do contrabando de ouro, o que motivava sucessivas ações policiais repressivas. Mas aí, de novo, a alternativa E daria conta deles como um problema. O texto fala que eles são úteis. Úteis no quê? Nessas outras atividades. Questão interessante, né? Porque é uma abordagem um pouco diferente, né? Olha só, né? Coisas que a gente para pensar às vezes, né? Numa abordagem quando vê uma questão de vestibular, né? O vestibular às vezes nos ensina algumas coisas, né? Então é interessante. Mas se você marcou alguma alternativa diferente, comenta aí no campo de comentários do canal, né, para a gente ver também, né, se teve alguma questão que realmente pegou muito o candidato. Questão 43 traz dois textos do Sérgio Buarque de Holanda, né? Primeiro, é indispensável romper com todas as diplomacias nocivas, mandar para o diabo qualquer forma de hipocrisia, suprimir as políticas literárias e conquistar uma profunda sinceridade para com outros e para consigo mesmo. Tá? A convicção dessa urgência foi para mim a melhor conquista até hoje do movimento que chamam modernismo. Foi ela que nos permitiu a intuição de que carecemos, sob pena de morte, de procurar uma arte de expressão nacional. Tá? Isso aqui é um texto dele de 26, em que ele fala do modernismo como, né, um despertar ali para essa necessidade de uma arte nacional sob pena de morte em que sentido? Senão a gente perde a nossa cultura. Tá. Vamos ver aqui. O Raízes do Brasil é de 10 anos depois. Né? Trazendo de países distantes nossa forma de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Nossa, olha que interessante, né? Porque no primeiro texto ele fala da necessidade de criar uma arte nacional. E no segundo, ele fala isso de somos desterrados em nossa terra. Por quê? Porque nós somos o fruto de uma colonização, né? Nós temos bases culturais que vêm de fora. Os dois excertos do historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda salientam que a cultura brasileira somente completará sua formação quando vamos ver aqui. Souber reproduzir fielmente modelos externos. Mas aí contrariaria o primeiro texto. Porque se for meramente uma reprodução, o primeiro texto não faz sentido, porque ele diz que a gente precisava criar algo nosso. B. Importar uma estética à altura de sua genialidade. De novo, né, contraria essa ideia. C. Abolir a necessidade de figurar o caráter nacional. De novo, está errado, porque na primeira alternativa, no primeiro texto ele fala justamente, né, dessa afirmação de uma arte nacional. D. Deixar a posição de colônia e se tornar metrópole. Não, porque aqui metrópole, nesse caso, vamos lembrar que a FUVEST gosta muito desses tópicos bem clássicos. Né? Metrópole aqui é no sentido do país que coloniza outro. Não tem parâmetro para você falar isso. Então só pode ser a E, né? Ó,
firmar na arte, na vida social, sua autenticidade, que é isso, né? A gente vem de outro lugar, a gente traz essa marca europeia, mas a gente precisa se afirmar como nação. Então, é a alternativa E que é melhor expressa essa ideia, que está no primeiro texto, na verdade, né? Então, alternativa E aqui na 43. Na 44, temos aqui um outro texto, né, literário. Ming na terra, Tepameiras, Che de encanta sabiá, as aves. Ah, é uma versão em língua. Uma versão do Minha Terra Tem Palmeiras onde canto sabiá, né? Então, isso aqui tá em Mig na Terra. Tá em tipo um italiano, né? Ó, assinale a alternativa que melhor expressa as relações entre o poema e a inserção social de imigrantes italianos no Brasil. Bom, FUVEST, né? Vestibular paulista, gosta muito de falar dessa questão da imigração para o estado de São Paulo, sobretudo a italiana, né? Então vamos lá, o poema traça uma analogia entre a paisagem natural da Itália e do Brasil sob os olhos de um imigrante. Mas ele aqui pega o poema Minha Terra Tem Palmeiras onde canto sabiá, mas ele não está falando da Itália, ele está falando do Brasil. Ele simplesmente pegou o poema e meio que traduziu, né? Ó, não tem paralelo, né? A referência à oralidade era um reconhecimento à contribuição dessa comunidade para a nova literatura brasileira. Mas aí, nossa, é até ruim de ler esse poema, hein? Não, porque essa valorização da oralidade você poderia ter, por exemplo, numa obra literária que falasse da imigração e usasse elementos da oralidade italiana, por exemplo, na construção dos diálogos, né? Ou você, né, na incorporação de palavras. Isso aqui não é uma incorporação de palavras, né? Ninguém fala desse jeito, né? O poema tematiza a revolta dos imigrantes camponeses italianos ao chegarem às fazendas de café. Não tem revolta nenhuma aqui. O caráter lírico no poema indica a emotividade e desejo de aceitação por parte dos imigrantes. Não faz sentido, né? A linguagem adotada no poema expressava de uma maneira caricata de representar o idioma daquela comunidade. É porque fica parecendo que o cara tá tentando falar português e fala um português rocambolesco, né, macarrônico, né, já que é italiano, né? Porque o cara não consegue pronunciar a palavra corretamente, né? Daí fica esse italiano de rei do gado, né, de Berdinazzi, ecco, que é cazzo, né? Fica essa coisa. Então não faz nenhum sentido, né, a não ser ofender absurdamente nossos colegas italianos. Então aqui o gabarito era aí, né, mas uma questão esquisita, no mínimo, né? Sempre tem uma questão um pouco esquisita. E olha lá, fala de Itália de novo, um pouco questões com temas um pouco correlatos, né? 4 anos atrás, nesse dia, na mesma hora, chegava ao Panteão em Roma o carro fúnebre que levava o cadáver de Vittorio Emanuele II, primeiro rei da Itália. Bom, é o rei da unificação, né? Morto depois de 29 anos de reinado, durante os quais a grande pátria italiana, antes despedaçada em 7 estados e oprimida por estrangeiros e tiranos, tinha renascido num só país, independente e livre. Tá. Este livro foi publicado pela primeira vez na Itália em 1886, né, que é Coração, um livro para jovens, e obteve grande sucesso entre os jovens leitores e foi, desde cedo, amplamente utilizado como livro de leitura nas escolas do país, né, na Itália. O texto mobiliza representações que de encontro ao culto. Bom, o que eles estão cultuando, celebrando, né, apontando aqui como uma coisa importantíssima, porque ele está falando aqui do rei e ele está falando, né, da grande pátria italiana, da unificação italiana. Então aqui, ó, questão relativamente fácil, né? Fácil, né?
Alternativa A, né? Itália recém-unificada, porque veja bem, ele não está falando da divisão da Itália pelo Vittorio Emanuele II, porque ele unificou. Ideais republicanos não, porque ele era rei. Antigos reinos de domínio estrangeiro, mas ele não cultua isso, ele fala que isso era ruim. E a reconstrução do antigo Império Romano, não. Isso daqui é algo que vai aparecer, por exemplo, depois no fascismo. Mas não é o tópico aqui, né? Então, questão 45, alternativa A. Das que a gente fez até agora, a questão mais fácil e óbvia, né? Questão 46, ó, vai falar da polis. Fuvest adora, né? Falar de antiguidade, né? Esses temas clássicos, né? A polis apresentava-se como um universo homogêneo, sem hierarquia, sem planos diversos, sem diferenciação. Segundo um ciclo regulamentado, a soberania passa de um grupo a outro, de um indivíduo a outro, de tal maneira que comandar e obedecer, em vez de se oporem como dois absolutos, tornam-se dois termos inseparáveis de uma mesma relação reversível. Tá. Então aqui ele está falando de como essa ideia do comandar e do obedecer era vista como comum. Então aqui a gente já pode pensar que quando a gente está falando aqui de homogêneo, sem diferenciação, galera, eles estão falando do cidadão ateniense na democracia, né? Então olha só, sobre a noção de polis expressa no texto, é correto afirmar que ela pressupõe uma concepção excludente de poder político, não entre os indivíduos que estão ali. Uma oposição absoluta entre comando e obediência, não, porque o texto nega essa separação. Um modelo político de democracia representativa, só que aí você tinha que lembrar que democracia representativa é o que nós temos, né? Eu elejo alguém para me representar, no caso ateniense, o cidadão participa, é uma democracia direta, então não poderia ser. Participação isonômica dos cidadãos, o que é isso? Os cidadãos participam em grau de igualdade, o que explicaria por que comandar e obedecer são, são partes inseparáveis de uma relação reversível. Por quê? Porque na Assembleia, em alguns momentos, a minha opinião vai prevalecer, então eu estaria na posição de comandar. Em outros momentos eu obedeceria, por quê? Porque eu seria voto vencido. Mas não há uma hierarquia de governante. Por isso que eu estou falando que a polis aqui é Atenas, democrática, né? Dentro daquilo que é democracia. Uma ausência de soberania do espaço cívico. Porque não teria alguém sobre os demais. Agora, eu acho que muita gente pode ter marcado a A, porque lembra que nem todo mundo em Atenas era cidadão. Mas, de novo, né, não é sobre isso que o texto está falando. Mas é uma questão, assim, tema bem recorrente na FUVEST, né? 47, olha lá, questão sobre Revolução Inglesa. E desse modo, os respectivos lordes espirituais, temporais e membros da Câmara dos Comuns declaram: bom, lordes espirituais eram os membros da Igreja Anglicana que fazem parte da Câmara dos Lordes. Os lordes temporais são os nobres. E aí você tem o parlamento, que é a Câmara dos Comuns. Declaram que o pretenso poder de suspender as leis ou executar as leis por autoridade real sem o consentimento do parlamento é ilegal. Que a criação e manutenção de um exército permanente no reino em tempos de paz, a menos que com consentimento do parlamento, é ilegal. Traduzido de English Bill of Rights, 1689. Bom, basicamente, ele está delimitando que o poder tem que ser mediado pelo parlamento, né? Então, vamos lá. Aqui ele vai falar o seguinte: considerando o texto da lei e o contexto político da Inglaterra no final do processo revolucionário do século XVII, é correto afirmar que a Declaração de Direitos de 1689, né, que é o Bill of Rights, suprime todas as prerrogativas do parlamento? Não, ele introduz várias prerrogativas do parlamento. Dispensa o aval parlamentar para mudar a legislação. Mas aí você teria que ignorar isso aqui? Impõe limites ao poder monárquico? Sim. O rei não pode fazer o que ele quiser, tem que passar pelo parlamento. Impossibilita a criação de um exército? Claro que não, porque olha aqui, ó.
Segunda parte. Mas quem faz isso é o parlamento. Estabelece regime republicano? Opa, também não. Por quê? Porque é uma monarquia parlamentarista. Questão simples, hein? Essa 47 aqui é a alternativa C, né? Questão bem básica de Revolução Inglesa, né, galera? E aí, né, como a Inglaterra recentemente teve troca de rei, né? Tá um assunto bem falado, então deve ter sido bastante simples para a maioria de vocês. Pessoal, 48, olha só, primeira questão aqui com imagem, né? Falei no vídeo de dica que sempre tem uma imagem, né? Fotografia do comício da Central do Brasil, 13 de março de 64, sem autoria, né? Que é o comício em que o João Goulart chama, né, a população a apoiar as reformas de base. E aqui, Jango, defenderemos suas reformas à bala. Volta Redonda. Fotografia tirada por Domingos Pinheiro no comício da Central do Brasil. Então são duas fotografias, né, do mesmo processo. Tá no livro da Lilia Schwartz, né, e da Eloise Starling. Brasil, uma biografia, livro que eu recomendo sempre. Vamos lá. As fotografias registram cenas do comício da Central realizado pelo governo João Goulart em março de 64. Considerando a leitura das imagens, é correto afirmar. Então, vamos lá. O governo João Goulart foi marcado pela apatia da sociedade civil. Isso aqui não é apatia, galera. O pessoal está mobilizado. Então, né? Não. B. Presença ostensiva das Forças Armadas impediu a realização do comício. Mas aí contraria as imagens. O cartaz assinado por metalúrgicos defendia a família, a religião e a propriedade. Não, não é isso que está aqui. Os manifestantes expressavam apoio aos avanços das reformas de base anunciadas no comício. Sim. Os manifestantes reclamavam a intervenção militar para conter as políticas do governo João Goulart. Não, pessoal, o item E são aquelas marchas da família, né? Que vieram depois e que serviram ali de prenúncio para o golpe militar, né? Então, aquilo que eu comentei, né? Quando tem a questão com imagem, basicamente a alternativa correta é uma legenda da imagem, né? E aqui, ó, eu sei que o pessoal de geografia vai dizer que é deles, mas como é um texto do Daniel Arão, né? Eu vou. E tá na questão 49, olha lá. Os países bálticos, na Ásia Central, no Cáucaso e até mesmo na Rússia, e nas duas outras nações eslavas, Ucrânia e Bielorrússia, considerados o núcleo básico de sustentação da União Soviética em 1990, os parlamentos nacionais proclamavam a própria soberania em relação ao poder central da União, ou seja, a primazia de leis nacionais sobre as leis soviéticas, num contexto de predomínio de forças centrífugas. Qual seria o destino do poder central? Bom, então aqui ele está falando, né, do colapso da União Soviética. Né? Outra coisa que é tema interessante, por quê? Né? Porque é guerra da Ucrânia e Rússia, né? Tem todo aí um contexto. Quem fez a prova, algumas provas da VUNESP, tinha menções, né, ao Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que fala das ucranianas. Então, tá aí um tema bem recorrente. E aí você tem a charge, né, Gorbachev, né, presidente da União Soviética, né, aqui representado, e foi-se o martelo estraçalhado, ou seja, né, contempla uma foice e um martelo despedaçados. É o fim da União Soviética. Então, olha só. Considerando a relação com a charge, o texto apresenta situação de tranquilidade política na União Soviética, enquanto a charge faz alusão à mudança desse cenário. Não, porque o texto já fala dessa fragmentação, né, de cada região ter sua autonomia. O momento pós-independência das repúblicas que compõem a União Soviética, enquanto a charge apresenta o momento inicial de sua reconstrução. As duas coisas estão erradas, tá? Porque essas repúblicas ainda estão se tornando, né? Ainda havia União Soviética naquele contexto, mas a charge não fala de reconstrução, fala de esfacelamento. Uma projeção otimista quanto ao futuro da União Soviética, enquanto a charge nega esse prognóstico. Não, porque no texto já fala da fragmentação. Uma crítica ao nacionalismo das repúblicas soviéticas, enquanto a charge celebra o esfacelamento do poder central.
O D não está fazendo uma crítica, ele está fazendo uma constatação, né? E uma conjuntura de crise no governo de Gorbachev, enquanto a charge representa o subsequente colapso da União Soviética. Sim, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de 91, ó, as datas, cronologias, né? E aqui a gente está falando que o processo começou ali em 90. Então, quer dizer, o texto mostra o início da crise, a charge já é a consequência deste processo, né? Então aqui, alternativa aí, né? E aí eu fecho com essa questão, né? A parte que me cabe deste latifúndio chamado FUVEST, né? Espero que você tenha ido bem nessa prova, né? Deixa aí nos comentários como é que você foi e, como sempre, né? Vou deixar aqui do lado o link para outras resoluções da FUVEST e da Unesp e da Unicamp, né? As estaduais paulistas aqui, que provavelmente são outros vestibulares que você está prestando. E fora isso, pessoal, se inscreve e ativa as notificações aqui. Um abraço e até o